Olá, viajante, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Amanda Avians. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe um assunto muito legal que muitas pessoas me perguntam, que eu já recebi várias mensagens me perguntando. Quando eu abro caixinhas de pergunta no Instagram, a maioria das perguntas são sobre a minha conexão com os Blue Avians. Por que eu escolhi esse nome para o canal? Na verdade, para começo de conversa, meu nome, meu sobrenome, não tem isso. Meu nome de verdade, que na verdade não é de verdade, o nome que eu estou nessa encarnação, né, é Amanda de Carvalho Mendes. Mas eu escolhi Amanda Avians por causa dessa linhagem aqui, dos aviários azuis. Então, sem mais delongas, solta a vinheta, porque eu tô muito feliz de estar trazendo esse conteúdo para vocês. Bom, igual eu falei pra vocês, né, meu nome não é Amanda Avians, mas eu decidi, né, colocar aqui no canal do YouTube como meu nome, Amanda Avians, e no Instagram também, por causa da linhagem dos aviários azuis. Para quem não sabe, existem várias linhagens no cosmos, e a linhagem dos aviários azuis é uma dessas. Pelas minhas informações, pelo contato que eu tenho com eles são seres interdimensionais, ou seja, eles não estão localizados em uma dimensão fixa, tipo, esse planeta ou essa dimensão é dos aviários. Não, tipo assim, entre uma dimensão e outra tem um espaço ali, e aí é nesse espaço que os aviários estão. Eles são seres que viajam pelo espaço e tempo, e eles também têm a capacidade de se teletransportar, de estarem em vários lugares, e eles são considerados os guardiões do espaço e do tempo também e das dimensões. Eles equalizam a malha magnética. Então, os aviários não são igual, por exemplo, os pleiadianos, sirianos, andromedanos, venusianos. Eles não possuem um lugar fixo, sabe? Mas é claro que eles têm a sua casa. Por exemplo, com os meus amigos aviários azuis, quando eu durmo, às vezes, não é sempre, eu já fui mais, às vezes eu vou para uma morada deles, que na verdade não é muito bem uma morada, é tipo uma base que tá no espaço, e não é uma nave, mas é uma base, não sei como eu vou explicar para vocês. É tipo uma casa, mas não é uma casa. Sabe, é onde eles vão lá e tem conversas, reuniões. Eu, por exemplo, até onde eu sei, não tem um planeta que é só de aviário. Eles não são desse universo, não são desse tempo também, são viajantes do tempo. E alguns desses aviários estão encarnados na Terra, outros estão no plano espiritual, outros estão no comando confederado, nos comandos confederados, outros estão lá onde a gente não pode nem pensar, não consegue nem imaginar, sabe? E então, isso é o que eu sei sobre a linhagem em si, de uma forma mais ampla. Agora, no meu lado pessoal, no Amanda e os aviários azuis, é um pouco diferente. Eu vou contar pra vocês como foi que eu cheguei até essa linhagem. Como que isso aconteceu, né, gente? Então, pra quem não sabe, a minha mãe e meu pai, eles já morreram. E eu passei por uma fase muito difícil de luto e de perda. Eu nem sempre fui essa pessoa super conectada com o cosmos, com os espíritos, com a natureza, com os animais, nem sempre. E tudo isso aconteceu, eu ainda era criança, mas eu passei a minha adolescência meio que negando isso. Aí quando eu fiz 17 anos, eu fiquei me questionando, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? Por que Deus fez isso comigo? Deus tá me punindo? Porque eu vim de uma família católica, então o pensamento que a gente tem é esse, sabe? Deus tá punindo, enfim. Mas, em contrapartida, eu tava estudando muito, porque eu queria passar em medicina. Então, eu passava o dia inteiro estudando, assim, ó. Tá. E na hora que eu não tava estudando, era... minha vida, aquela melancolia, sabe? Isso de dia. E à noite, aquele caos.
é eu indo para outro planeta, é eu conversando com seres diferentes, é de noite eu vendo coisas no meu quarto, é livro caindo, é eu não conseguindo acordar. E tipo assim, isso assim, até eu fazer 18. Fiz 18 anos, não passei em medicina, falei assim, quer saber, que se dane, eu vou focar em mim, vou conectar com o que quer que seja que tá querendo se conectar comigo. Pronto. E decidi que eu ia procurar um terapeuta. Fui lá e falei assim, vou fechar o olho, vou procurar um terapeuta em Varginha, porque eu sou de Varginha, Minas Gerais, a cidade do ET. Aí, fechei o olho, procurei. Bati o dedo, assim, numa moça que chama Patrícia Reiki. Pra mim, Reiki era o sobrenome dela, né? E essa mulher tem uma mediunidade absurda. A hora que eu entrei lá, é assim, eu trabalho com ela. Você entra, você não pode falar nada. Ela vai ler teu campo áurico, vai conversar com quem tá do teu lado ali no plano espiritual, porque você vai sozinha, mas, né, teus amiguinhos vão junto. E ela vai ler teu campo. Ela e o marido dela, o Alexandre. 2 queridos que eu sou muito grata a eles. Ela desceu e me falou tudo. Eu não tinha nem falado pra ela da minha mãe e do meu pai. Ela já veio e me falou que eles estavam lá. Eles meio que falaram que estavam em outro lugar, estudando, se aprimorando. E, enfim, falaram várias coisas. A Patrícia me falou que eu já fui uma bruxinha, que eu tenho muita facilidade com essas conexões com as energias e tudo mais. E naquela época eu não sabia nada disso. Nada. Pra mim, bruxa era um xingamento somente. Você é muito bruxinha. Xingamento. Não era elogio, não. Hoje em dia, se alguém falar, bruxinha, te amo. Mas, naquela época, tá. Aí ela foi e falou tudo isso. Aí ela fez o reiki em mim e falou, Amanda, tô vendo no teu futuro você aqui nesse espaço fazendo um curso de reiki. E eu nem sabia que era reiki. Falei assim, vou sim. Fui embora pra minha casa. Isso eu estava morando em um prédio que chama Condomínio dos Pássaros. Eu não morava lá sempre, eu me mudei pra lá e aí tudo isso começou a acontecer. Aí um dia depois dessa sessão com a Patrícia, eu comecei a ver um filme, Soul, da Disney. Aí aquele filme mexeu comigo, eu falei, nossa. Aí depois de eu ver esse filme, o YouTube me recomendou o canal do Pava. Eu maratonei os vídeos do Pava assim, quase tudo. E, gente, eu fico tão feliz porque eu fiz até uma meditação mundial com ele esses dias pra trás. E, nossa, fiquei muito feliz porque, cara, tem tudo... Porque, assim, ele me abre umas portas, assim. Porque, tipo, eu não tinha com quem conversar sobre esse assunto e aí o meu refúgio era ali, o que ele falava ali naquele canal. E aí, a partir do canal dele, eu comecei a conhecer outras pessoas, outros canais. E comecei a ver, gente, comecei a procurar livros que ele falava, mencionava nos vídeos. Comecei a ler livro, um monte de coisa. E ele é um aviário, né, gente? Ele é um aviário azul. Mas até aí tudo bem, eu já dei uma expandida, já falei. Já comecei a trabalhar a minha aceitação com a morte dos meus pais, que eu achava que era só isso meu propósito, aceitar isso. Até aí tudo bem. Era só os vidinhos do Pava, os outros vídeos dos outros youtubers que eu via às vezes, lia livros, fazia meditações. Comecei também a fazer yoga. E aí, trabalhar minha aceitação, trabalhar a forma de eu lidar com as coisas, né? Aí eu decidi também fazer uma meditação de me conectar com um mentor, com um ser, né? Aí, nisso, todos os dias, quase, tipo, eu meio que parei de fazer isso, mas naquela época eu fazia todos os dias, né? Eu me conectava com um ser, que ele tinha asas brancas. Eu não via a fisionomia dele, mas eu via que ele tinha asas. E a gente se conectava, e a gente estava numa casa no campo, na frente tinha um riacho, tinha 8 cadeiras e tinha uma casa de madeira no fundo. E aí eu me encontrava com ele lá. A gente nadava no rio, enfim, a gente fazia várias coisas. E ele me dava muitos conselhos, muitos. Eu nomeei ele de A, porque eu não conseguia falar o nome dele, não conseguia entender o nome dele, que ele estava falando comigo, mas eu entendi a mensagem que ele passava pra mim. Aí todo dia ele me dava um conselho. E aí tinha uma flor que estava me representando. E aí eu via aquela flor crescendo. E às vezes caía pétalas, às vezes ela ficava murcha, mas todo dia eu ia lá fazer essa meditação e recebia vários conselhos. Aí de lá eu comecei a ler outros livros. Mas assim, ler livro completo eu li muito pouco.
Mas eu li vários pedaços de livros, entendeu? Eu tenho que parar com isso, eu tenho que pegar um livro e ler inteiro. Mas daí é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, que a gente não é perfeito, né, gente? Mas enfim, aí eu comecei a ler vários livros, ler várias coisas. Até aí tudo bem, nada de aviário, né? Até parece, tem sim. Mas nada de tipo, de eu ver um aviário e dele vir, né? Aí, gente, depois disso, acabou que sim, eu fiz a formação de Reiki com a Patrícia, 1, 2 e 3. Depois da iniciação do Reiki, 2 seres azuis me buscaram na minha casa. Esses seres azuis, eles pareciam com esse. Esses aqui não são aviários, eles são sirianos. E esses 2 me levaram e me entregaram para um outro ser azul, que ele estava sentado assim, meio dormindo, assim, meio assim, mas que ele estava quase acordando também. E aí meio que tipo era assim, tipo me encontrando, fazendo eu me encontrar. Aí depois eu cheguei num patamar onde eu tava afirmando que eu não era da Terra não, que eu tava aqui na Terra fazendo, que eu tinha uma missão aqui na Terra, que eu tava resgatando algumas coisas, que eu tinha uma missão, que eu não era da Terra não, que eu tinha uma outra família em um outro lugar. Tipo, eu botei isso na minha cabeça e assim, eu tava assim, ó, certa. Isso tudo, gente, em menos de um ano aconteceu, tá? Isso tudo assim. Botei isso na minha cabeça e falei, então, quero descobrir de onde eu vim, porque eu estou aqui e tudo mais. Aí entrei nessa busca. Aí eu conheci inúmeras pessoas que falavam que fazia terapias de regressão à vida passada, pra você ver. Só que eu tentava marcar e nunca dava certo. Até que um dia eu descobri que ia ter um retiro de 3 dias lá no interior de São Paulo, com um xamã, que era um pleiadiano, e que o intuito disso era você realmente descobrir a sua origem estelar. Fui sozinha pro interior de São Paulo, saí de Minas Gerais, fiquei num hotel em São Paulo, depois fui pro interior de São Paulo, fiquei lá também e fui para esse retiro. Aí lá tinha um bendito chá que chamava ayahuasca. E eu sabia que era ayahuasca? Não sabia. Mas mesmo assim eu fui. Falou, agora a gente vai tomar o chá. Fiz toda a ritualística ali pra tomar o chá. Tomei o chá. 3 dias seguidos a gente tomou, né? No primeiro dia foi uma coisa muito intensa. Eu não sei, era como se eu estivesse tomando consciência do corpo e entrando nesse corpo. Era uma coisa assim, tipo assim, ao mesmo tempo que eu era o corpo, eu não era um corpo. Eu tinha sentido o espírito ali, sabe? E eu vi várias coisas, eu me curei. E eu via pássaros azuis, mas igual os pássaros que a gente vê na Terra, os passarinhos azuis. E que eles estavam comigo, assim, eu sentia que eles estavam ali me ajudando. E aí eu vi várias coisas, gente, eu vi até futuro lá nessa sessão, que hoje em dia tem coisa que acontece comigo que eu lembro que eu vi naquela época da ayahuasca. Aí o xamã me falou, sem eu ter falado pra ele, falou assim, você é uma aviária azul. Ele falou pra mim, você é uma aviária azul. E você vai ter um canal no YouTube onde você vai instruir muitos jovens sobre essas coisas de espiritualidade. E naquela época eu tava colocando na minha cabeça, eu queria gravar um vídeo. Queria gravar vídeo sobre essas coisas, mas eu tenho vergonha. Mas ele me falar aquilo me deu um gás, eu cheguei em casa e já comecei a gravar. Aí beleza, né? Ele me falou aquilo, eu vi os pássaros azuis. Aí no segundo dia eu vi literalmente o aviário ali. O aviário. O ser azul, esse aqui. Vi ele. E ele só tava parado na minha frente, assim, era como se ele estivesse na minha frente, só fazendo tipo uma proteção ali, enquanto eu estava na força da ayahuasca. Aí depois que eu voltei depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Depois daquele dia que eu consagrei a ayahuasca, que eu tomei, né, que eu me curei, nossa, foi uma coisa assim, muita coisa aconteceu lá, muita coisa mesmo aconteceu lá. Depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Eu voltei totalmente diferente. O meu olhar diante da vida mudou completamente. A forma que eu agia no mundo, que eu ajo no mundo, né, mudou muito. Tá mudando constantemente. Todo dia eu tô mudando muito. Naquela época eu tinha acabado de fazer 19 anos, quando eu consagrei a ayahuasca. Existe uma Amanda antes e uma Amanda depois daquilo. Gente de Deus, foi assim, muito forte mesmo. E depois daquele dia,
os sonhos mais claros começaram a vir. E eu ver as coisas mais claras no dia a dia começaram também, muito forte. Aí depois dessa cerimônia é que eu comecei a realmente ver os aviários azuis, de fato. E pleiadiano também. Pleiadiano, aviário azul e siriano também, o siriano azul. Os três, assim, eu comecei a ver, conversar, assim, como se a gente fosse melhores amigos. Aí eles me ajudavam muito, eles me ajudam na verdade, mas quando o negócio aperta, quando eu tô triste, acabada, é certeiro que sempre vem um desses pra me ajudar. Sempre vem, sempre vem. E essa confiança eu acho que faz eles virem mais ainda. Eles vêm, eles me auxiliam, me ajudam. E o mais marcante pra mim foi quando eu conheci, né, uma base de treinamento para encarnar na Terra dos aviários. E esse sonho foi muito forte para mim, que só de falar dele eu arrepio. Que eu inclusive quero ler para vocês do meu diário, que eu escrevi aqui no meu caderno. Era um lugar que tinha várias salas e cabines. Muitas pessoas estavam se voluntariando. E aí, cada ser desses entrava em uma cabine. Essa cabine fazia pressões psicológicas e também pressão no corpo. Uma hora ventava muito, e a cada momento que passava, eu sentia a minha memória se apagando. E nessa cabine tinha uma espécie de TV enorme. Era como se eu só conseguisse acreditar no que eu estava enxergando na televisão. E tudo que estava ao meu redor, eu era guiada a esquecer. Essa situação estava rodando em looping. Quando eu estava começando a lembrar de quem eu realmente era, de que aquilo ali era uma televisão, que aquilo não era uma realidade, eu esquecia. Depois que eu saí da cabine, e eu fui lembrando aos poucos que eu era uma Blue Avians. E eu lembro que eu olhava para minha mão, olhava para os pés e eram os pés e mãos de Blue Avians. Eu estava com um corpo de Blue Avians. Eu lembro que quando eu estava saindo da cabine, eu senti uma leveza muito grande. Era como se a qualquer momento eu pudesse flutuar. Porque meu corpo na cabine estava muito pesado e a mente também estava muito pesada. Enfim, ao sair da cabine, todos os seres se encontraram. E dava para ouvir uma voz dizendo: "Vocês têm apenas algumas chances na cabine. E essas chances equivalem à quantidade de encarnações na Terra que estará no seu contrato, mas isso pode aumentar. E se algum de vocês não conseguirem vencer a força, a pressão da cabine, o papel de vocês serão substituído por outro." E eu lembro de ter conseguido vencer a força e a pressão da cabine. E aí tinha outras fases na cabine também, não era só aquilo. Uma hora eu estava projetada em um lugar muito escuro e o objetivo era conseguir enxergar além do que eu poderia ver. E esse para mim foi o mais divertido, mas também foi assustador. Mas quando eu sentia medo eu pensava: isso é apenas um sonho, nada poderá acontecer comigo. Eu passava por portais e tentava ler os seres pelo seu olhar. Eu fixava o olhar nos olhos dos seres e tentava desvendar algumas coisas. Mas foi muito difícil, principalmente quando eu olhava nos olhos deles. Quando eu estava desvendando alguma coisa, eles começavam a desaparecer. E depois eu voltei para o ambiente e os loopings voltaram. E dessa vez foi mais difícil. Mas uma voz estava tentando me manter. E aí eu lembrei que essa voz vinha de uma superior que se chamava Alissa. E depois essa voz disse: "Eu sou a líder." Depois eu saí de uma cabine e fui para uma outra cabine e eu estava de novo com a aparência de Blue Avians. E depois eu me lembro de me ver em um corredor e na frente do corredor tinha um espelho. E eu olhava para o espelho e dizia: "Lembre-se de quem você é. Vou assinar o contrato de encarnações." E aí eu acordei. Isso foi muito forte. Esse dia aqui foi muito forte, porque foi ali naquele dia até que eu mudei o nome do meu canal para Amanda Avians.
E que eu comecei a gravar alguns vídeos, assim, mas eu não fazia muito sério, não. Não gravava muito, não. Gravava, tipo, um aqui, outro ali, um aqui, outro ali, né? Hoje em dia que eu acho que eu tô um pouco mais focada com o canal. Então, gente, isso foi um contato muito forte, de eu vendo que eu era uma Blue Avians e tudo mais. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que, na verdade, a gente é do universo, sabe? Eu posso ter uma família, um laço muito forte com essa linhagem, assim como eu posso ter um laço, um amor muito forte por qualquer outra linhagem. E que, na verdade, a gente já teve várias vidas em várias linhagens. Então, meio que não importa muito, né? Só que, ao mesmo tempo, importa, né? Não importa, importa. E que, na verdade, o lar da gente é onde a gente está. Porque com todas essas descobertas, isso me fez passar muito tempo, muitos meses, né, pensando que, ai, nossa, como eu queria estar em outro lugar. E na verdade, onde a gente está também, a gente está em família e tudo mais. Eu tenho muitos amigos espirituais, muitos amigos galácticos, graças a Deus, né? E são diversos. E a minha conexão com o aviário, se eu sou ou não sei, né? Tive essa confirmação aí de eu mesma falando que eu era. Sim, mas eu não sei. E na verdade eles aparecem pra mim quando eu tô muito mal ou quando eles precisam me dar um conselho ou me alertar sobre algum assunto ou me ensinar sobre algum assunto. E são fases da vida. Por exemplo, nessa fase da vida que eu tô hoje em dia, tem um pleiadiano que tá muito comigo e me ensinando várias coisas. E faz alguns meses, assim, que eu não sonho com um aviário, que eu não tenho contato direto com um aviário. Mas outro contato marcante foi quando eu sonhei com meu pai, né? Eu já sonhei várias vezes com meu pai, eu e meu pai numa nave. E o mais forte foi esse, né? Que tava eu e meu pai lá na casa da minha avó. E ele tava me falando sobre a linhagem dos aviários azuis, né? Aí ele me falava, e aí do nada, assim, eu via ele meio se tornando um aviário azul. Aí eu ficava, meu Deus, como assim? Ah! E tipo, aí eu ficava, sabe, feliz, né? Aí ele me falava que eu amava muito a Terra, que eu amo as pessoas da Terra e que eu tenho uma missão muito bonita. E eu lembro que ele falava assim, você tá gostando de me ver nessa aparência, né? E é muito bom assim. Aí hoje em dia, moral da história, tô com 21 anos. Com 20 anos eu me mudei para Florianópolis, conheci o Emmanuel, né, através do canal do Pava também. E aqui eu também passei por muitos processos de amadurecimento, muitos processos de muitas coisas espirituais e física. Aqui a gente tem uma rotina muito séria com os trabalhos espirituais. Toda terça e quarta a gente faz trabalhos espirituais, né, com um grupo, a gente se desenvolve, a gente trabalha, e lá eu recebo também mensagens, e já veio de aviário, de pleiadiano, de arcturiano, de mentor da colônia mesmo, mentor, ele normal. Então assim, a vida tá fluindo, sabe? Tudo isso começou com uma dor. E era como se eu estivesse tirando as camadas que estavam me impedindo de me conectar com esses seres. Era como se eu estivesse triste mesmo, não só pela morte dos meus pais, mas uma coisa de vidas passadas. Era como se eu estivesse numa coisa que eu me fechei para tudo. E agora é como se eu estivesse me abrindo novamente e aceitando ser abraçada e ser amada por esses seres espirituais que estão aí não só para mim, mas para todo mundo. Então, seja qual for a situação que você está passando na sua vida, se conecte, porque tem sim seres prontíssimos aí para se conectar com você. E a minha dor foi essa. Foi eu não ter meu pai nem minha mãe. E perceber que na verdade eu tenho sim, eles só estão em outro plano e que agora eu tinha que focar na minha vida aqui, né? E é isso. Aí eu vim pra Florianópolis, o Emmanuel me ajudou muito. Fiz constelação familiar com a Eliane, uma querida, o Alvanir, o pessoal do grupo, todo mundo do grupo mediúnico, do grupo de apometria, fizeram vários atendimentos em mim, de atendimentos mediúnicos, de limpeza, né? Limpeza espiritual, de reconexão, de aterramento e várias coisas. E aí a minha vida
vem sendo assim, gente. Eu ainda tô com 21 anos, né? E o nome do canal é Amanda Avians. Vai ficar pra sempre? Não sei. Eu gosto desse nome. Você gosta? Eu gosto. Então eu tô aí me descobrindo ainda. Tô aí também descobrindo a conexão com esses seres espirituais. Tô me aprimorando a cada vez mais. E é isso, sabe? Num momento que eu poderia ter abraçado as trevas, de fato, né? A arrogância, a negação, a curtição. Por exemplo, eu não tinha ninguém na minha orelha falando: você não pode fazer isso, eu que mando em você. Não, eu tava livre, não tinha ninguém mandando em mim. E eu decidi fazer dessa minha liberdade, né, de ficar ali estudando e indo pra cerimônia de ayahuasca, indo pra retiro, e fazendo cura e isso e aquilo. Mas, a princípio, essa é a minha conexão com os aviários azuis. Eles me ajudam, me carregaram no colo, literalmente. Eu converso bastante com eles em sonhos. E a minha conexão com eles é essa, de família, de cura e de aceitação de processos e tudo mais. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me abri aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho, né? Porque muita gente fala: nossa, Amanda, eu não imaginava assim, que você era assim. Mas é isso, né, gente? A sabedoria, essas coisas que eu falo no YouTube aqui, elas não vieram assim do nada, tipo, nasci com isso. Não, já passei muita coisa nessa vida, já bati muita cabeça, mas só que eu escolhi sofrer, eu escolhi aquilo. Quando eu escolhi aceitar aquilo, eu não fugi dessa sofrência, fui fugir saindo muito, ficando muito tempo fora, né, fora de si, bebendo, tudo isso. Não, eu escolhi aquilo, sofri. E aquilo me trouxe uma limpeza onde que eu conseguia me conectar com umas coisas mais sutis, porque eu fui me limpando, fui aceitando, fui vendo que, tipo, gente, eu não sou nenhuma santa. E eu aceitava aquilo, eu não sou nenhuma santa, mas eu quero me tornar uma santa. Não sou uma santa ainda, né? Mas eu quero me conectar, quero me purificar e tudo mais. E é claro que eu ainda tô nesse processo, tem muita coisa que eu tenho que melhorar, aprimorar em mim, mas já tô aí um passo à frente do que eu era, um passo à frente do meu eu do passado. E tudo isso graças ao meu eu do passado, que aceitou e que se trabalhou. Então eu espero que eu tenha respondido pra vocês qual que é a minha conexão com os aviários azuis. Qual que é a minha conexão com o cosmos? Por que eu falo esse tanto de coisa? As pessoas se assustam, né? Nossa, mas você parece tão novinha. Gente, sou velha. Sou macaco velha aí nessa jornada da vida. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário e deixa aqui embaixo a sua história também. Eu vou amar ler. Um beijo, boa continuidade de vida pra você, viajante do tempo. Fui!